Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Os irmãos pediram para dar um aviso aqui, de suma importância. A reunião amanhã não será à noite, vai ser de manhã, tá, irmãos? 9 horas da manhã a reunião. Então, o partir do pão vai ser às 9 horas. Se você lembrar de alguém que não está aqui na reunião que vai vir amanhã, por favor, ligue para ele, porque senão vai chegar aqui à noite e vai estar com as portas fechadas aqui, tá bom? Então amanhã, pela fé, o Senhor espera que todos estejam aqui, dando testemunho da unidade a partir do pão, amém? Senhor Jesus, hoje nós vamos dar início aqui da mensagem do tema geral que é dito: e será pregado o Evangelho em toda a terra. Este Evangelho será pregado, o Evangelho do Reino. E como tema deste alimento diário, preparados para a vinda secreta de Cristo. Você está preparado para a vinda secreta de Cristo? Não se preocupe, irmãos, é questão de estado, não é questão de estágio. Ainda há tempo, amém? Basta você e eu viver a vida normal da vida da igreja, que Deus vai prosperar você, vai te dar condições o suficiente para ser um vencedor. Você crê nisso? Amém. E a mensagem de hoje, Senhor Jesus, seguindo a estrela da vinda do Senhor. Nós vimos 4 mensagens com respeito ao Evangelho eterno de Deus. O que é isso? Em Gênesis 1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio teve um princípio. Mas em João 1, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era a palavra. Que princípio é esse? É um princípio sem princípio, digamos assim, porque João não sabia descrever a eternidade de Deus. Como descrever? Não tem princípio de dias nem fim de existência. Então João simplesmente disse: no princípio era a palavra. Aleluia. Romanos 11, versículo 36 diz o seguinte: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele glória eternamente. Mas em Colossenses capítulo 1, versículo 16, eu quero, juntamente com os irmãos, ler este versículo. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Senhor Jesus, diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas em Gênesis 1, Senhor Jesus, vamos lá em Gênesis 1. Senhor Jesus, diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2: e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, do versículo 1 ao versículo 2, aqui houve uma criação, e essa criação talvez tenha demorado milhões ou talvez até bilhões de anos atrás, quando Deus criou os anjos e como principal Lúcifer, né? Então Deus criou toda a sua criação ali, os anjos, principado, potestade, e aqui na terra também tinha uma criação. Então diz o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma, ou seja, tornou-se sem forma. Tornou-se sem forma. Então do versículo 1 até o versículo 2, há um espaço enorme de tempo, onde Satanás
o antigo Lúcifer, que era anjo de luz, se rebelou contra Deus. Então Deus teve que julgar os céus por causa de Lúcifer. E a terça parte dos anjos foram um com ele. Então tudo ele dominava sobre os céus, os anjos, ele dominava sobre as terras, as criações aqui da terra. Então ele dominava, ele que governava. Então por causa da sua rebelião, Deus teve que julgar os céus e teve que julgar a terra. Mas a terra não era para ser um caos. Isaías, capítulo 45. Senhor Jesus, vamos invocando, irmãos. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e que fez as estabeleceu, e que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus não criou a terra para ser um caos. Então ocorreu algo, sabe, que causou uma desordem imensa, trouxe uma desordem, uma confusão, por causa de quê? Deus deixou de ser encabeçado. Então Lúcifer começou então a querer ser igual a Deus. Então Deus não aceita tal coisa. Então houve caos, houve confusão e desordem. Mas Deus sempre quis, conectar o homem com Deus. Então houve essa desconexão entre o homem e Deus. Então, como diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou sem forma e vazia. Então o homem sem Deus, ele é sem forma e ele é vazio, irmãos. O homem sem Deus é igual a essa terra aqui em Gênesis 1. Ele precisa ser enchido, ser preenchido por Deus. Então Deus quer de novo conectar a criação a Ele. O que Lúcifer fez, Deus quer novamente reconectar o homem com Deus. Ó Senhor Jesus. E essa conexão, irmãos, depende de quem? Depende de quem? Levar o homem até Deus, conectar o homem até Deus. Depende da igreja. Depende de cada um de nós. Levar essa palavra, o evangelho do reino dos céus. Então Mateus tipifica o evangelho do reino dos céus. Por que o livro de Mateus foi escrito dessa forma? A pessoa que escreveu o livro de Mateus, quem que era Mateus? Era uma pessoa, talvez pior do que todos nós aqui. Mas Deus chamou ele, irmãos. Deus chamou ele. Esse poder que Deus tem, esse poder de atração que Deus tem, não é isso? Esse magnetismo que Deus é, irmãos. Mateus, ele era difamado porque ele era caluniador, ele era um tipo de um agiota. Ele manipulava as pessoas. Ele era judeu de nascença, mas, irmãos, de profissão, ele era coletor de impostos. Então ele era considerado pelos judeus publicano e pecador. Mas Deus o acolheu. Mas Deus o chamou. Eu não sei em que situação você se encontra, ou se encontrava quando Deus te chamou, mas não era lá grandes coisas não, eu falo por mim. Eu não sei você. Por mais boa que seja você, irmãos, você era vazio igual essa terra aqui. Senhor Jesus. Então eu louvo ao Senhor pelo livro de Mateus. O livro de Mateus, ele foi escrito por essa pessoa, porque ele conhecia o que era o governo humano. Então, através disso, o Senhor pôde aproveitar e levar ele a escrever esse livro maravilhoso. O reino dos céus, irmão, aqui na terra, é como um oásis, onde Deus pode fazer a sua vontade. É só na igreja. O mundo inteiro é como se fosse um deserto. Só há escorpião e serpente, só morte,
mas a igreja é um oásis. Na igreja há vida, irmãos. Os irmãos lembram, na época de Moisés, tinha o pão da vida, tinha água. Moisés feriu a rocha, depois feriu de novo, era para falar, mas houve muita água, irmãos. No deserto havia muita água, irmãos. Independente da situação que você esteja, irmão, tem água. Não é uma cisterna na rota, irmão. Você está no melhor lugar, que é a vida da igreja. Deus proporcionou isso para você. Deus conectou você até Ele. E com isso Deus usou alguém. Deus quer usar você também para conectar essas pessoas que estão aí fora. Ó Senhor Jesus, não adianta você ter um celular de última geração se você não estiver ligado, se você não estiver conectado à rede. Se o Wi-Fi não estiver ligado, não tem como. Por mais caro e valioso que seja o celular, por mais bonzinho que você seja, se você não estiver conectado, irmão e irmã, ao Senhor, de nada vale. Essa conexão, irmãos, essa atração que Deus tem, ela pode ser interrompida. Isaías 59, está pertinho aí, Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, o pecado nos separa. Os irmãos já leram aquele livro, O Maior Sofrimento de Jesus? Qual que é o maior sofrimento de Jesus? Uns falam que foi cuspido, né? Outros falam que pregou a mão dele, né? Furou ele, mas já estava morto, né? Mas coroa de espinho. Mas qual foi o maior sofrimento dele? Desde o seu nascimento até a sua morte, foi só sofrimento, irmãos. Não espere entrar no reino dos céus, no reino milenar, achando que está tudo bem, irmãos. Deus permite situações na sua vida para você crescer em vida. Mas qual que é o maior sofrimento de Jesus? É quando ele diz: Elohim, Elohim, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes nós ficamos lisando os pecados, irmãos. O pecado nosso faz separação entre Deus e nós, nos tira essa conexão com Deus. Não existe pecadinho e pecadão, irmão. Pecou, é desconectado. A minha esposa brinca comigo: você ligou o Fifi? Wi-Fi, ela fala Fifi brincando, né? Irmãos, nós precisamos estar ligados, conectados com o Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias. Não há mais tempo, irmãos. No decorrer da mensagem eu quero mostrar para os irmãos que não há mais muito tempo para nós. E hoje, o livro de Mateus, vamos lá em Mateus. Quem era Mateus? É bom a gente ver. Mateus 9:9. Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e? Ele se levantou e? Amém. Quando o Senhor nos chama, irmãos, qual que é a sua atitude? Qual que é a minha atitude? Eu vou ali primeiro, vou fazer isso, aquilo outro. Aqui Mateus foi imediatamente. Esse Mateus é o mesmo de Levi, né? Que fala em Lucas, né? Mas a gente precisa, Lucas 5:27 é a mesma pessoa, quando fala Levi. Então, irmãos, eu louvo o Senhor pelo livro de Mateus. Esse livro, irmão, vai deixar claro para nós, com respeito à vontade eterna de Deus. É o único lugar onde Deus pode estabelecer a sua vontade. Senhor Jesus,
Então nós podemos então entrar na mensagem, né? Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente para adorá-lo. Ó Senhor Jesus, o Senhor, mesmo sendo Deus, Ele fez questão de nascer como homem. Ele fez questão de nascer como homem, para passar pelo mesmo processo que nós passamos, mesmo Ele sendo Deus. Aqui diz o seguinte, que os magos do Oriente vieram até Jerusalém para adorar. Eles acharam que o Messias, o rei dos judeus, ia nascer em Jerusalém. Mas na verdade não era em Jerusalém que ele ia nascer. Então no versículo 3, diz o seguinte: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Por que o rei Herodes se alarmou? Porque ele não era rei digno. Ele foi colocado como rei ali, porque o pai dele fez um favor. Então, tudo que acontecesse ali com respeito ao reinado, ou como se diz, aparecesse um outro rei aqui, estava colocando em risco o seu reinado. Então ele se alarmou. E o que ele diz? Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, versículo 4, do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Os judeus disseram o seguinte: em Belém da Judeia. Responderam eles: porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Ó Senhor Jesus. Aqui os magos tinham visão, e os judeus, os escribas, os sacerdotes tinham a escritura. Senhor Jesus. E eles sabiam com precisão de que ia nascer, mas eles não foram até lá. Então, ouvindo isso, os magos então saíram de Jerusalém e foram até Belém. De Jerusalém até Belém, irmãos, não é longe. Não é longe. Mesmo assim, os judeus não quiseram ir lá para adorar. Não quiseram. Às vezes, irmãos, Guardolaria é longe da Navarça. Nós pagamos um preço. Morada Nova, Três Marias, é longe. Nós pagamos o preço porque nós temos a visão, não é isso? Nós temos a visão de que o Senhor está aqui, irmãos. O Senhor não está em outro lugar, o Senhor está aqui na reunião. Aqui na época dos magos, foi em Belém que ele nasceu. Mas aqui hoje, o Senhor está aqui. Ele não está no aniversário. Mesmo que estiver numa outra reunião. É claro que na comunhão tem a comunhão dos jovens no sítio, mas tudo foi feito na comunhão. Mas fora isso, irmãos, o Senhor não vai estar lá. Então os escribas, os fariseus, não pagaram o preço para ver Jesus e adorar. Senhor Jesus. E com isto, versículo 7, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir a adorá-lo. Mas na verdade não queria adorá-lo. Na verdade Herodes queria eliminá-lo. Herodes não queria uma concorrência no seu reino. Então tu, Belém, como diz aqui, né, isso está registrado aonde? É Miqueias capítulo 5.
por causa do tempo, eu não vou ler. Mas em Miqueias também fala a mesma coisa. E tu, Belém, terra de Judá. Então eles não... Herodes, ele queria exterminar o Senhor. Então, assim que eles saíram de Jerusalém, a estrela brilhou novamente e mostrou o caminho que deveria ir. O versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Aleluia! O ouro tipifica a natureza divina, o incenso, a ressurreição do Senhor, e a mirra, a morte do Senhor. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Por causa dessa visão, irmão, por os magos não ter clareza dessa palavra profética, digamos assim, por causa de não ter clareza das escrituras e dessa visão, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceram-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Por não ter essa visão, por não ter essa clareza. Se tivesse essa clareza, irmãos, não teria esse mortifício, essas mortes aqui todas. Foi muitas mortes, irmãos. Às vezes, irmãos, por nós não termos clareza, por nós não termos visão, às vezes nós trazemos danos para nós e para os que estão próximos de nós. Precisamos da palavra profética, irmãos. Precisamos das escrituras, irmãos. Timóteo é um exemplo para nós. Timóteo é um modelo para nós. Ele era jovem, mas ele era um modelo para nós. 2 Timóteo, capítulo 3. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Ó Senhor Jesus, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Timóteo, desde a sua infância, sabia as sagradas letras. Nós precisamos, irmãos, aprofundar na palavra, entrar na Bíblia, mas nós também precisamos, irmãos, da palavra profética. Essa estrela aqui, ela serve como guia para os magos, mas também ela serve para dar direção, não é isso? Ela serve para dar direção. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, que entra a palavra profética, aí que entra o falar de Deus, que usa os demais irmãos que estão à nossa frente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Senhor Jesus. 2 Pedro 1, 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazem bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie
e a estrela da alva nasça em nosso coração. Essa estrela, por um lado, é dar a direção, mas por outro, está dentro de nós, irmãos. Quando o falar profético é falado, essa estrela da alva que está dentro de nós nos ilumina e nos mostra, essa é a palavra. Aqui no versículo no começo aqui fala assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética ela é confirmada. Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 1, para que os irmãos possam entender, versículo 1 e 2, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que o viu. Precisamos estar atentos, irmãos, com quem que está a palavra profética, com quem está o bastão hoje, com quem que está essa direção hoje, irmãos. Se eu souber e se eu praticar, eu vou ser abençoado, grandemente abençoado. Então, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos o que é a palavra profética. Nos dias atuais, nos dias anteriores, eu quero mostrar para os irmãos o que é uma palavra profética, Senhor Jesus, para que nós possamos estar atentos a isso. Porque se eu seguir essa palavra profética, eu vou ser salvo, não só a mim, mas toda a minha casa. Deuteronômio 18, que o irmão pediu para orar, ler. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Vamos ler? Senhor Jesus, suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que ele lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Irmãos, está vendo como que é sério? De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Se nós não atentarmos ao falar profético, Deus vai pedir conta de nós. É muito sério. Senhor Jesus, em Gênesis 13, quem que estava no falar profético? Abrão, não é isso? Mas para nós entendermos melhor, irmãos, que o Senhor vai pedir conta, olha para vocês verem, Gênesis 13, versículo 1 e 2. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E Ló, que ia com Abraão, está vendo? E Ló com ele, e Ló ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Então Ló também era rico. Versículo 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Então os pastores de Abrão estavam tendo em contenda com os pastores de Ló, porque eles tinham muitos gados, né? Muitas terras, muitos gados, muitos bens, porque a palavra profética estava com Abrão. Então o versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina no Jordão, que era todo bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor,
como a terra do Egito, e como quem vai para Zoar. Então, Abrão disse para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, ou seja, ia se apartar. Qual tinha que ser a palavra de Ló, irmãos? Se a palavra estava com Abrão, se Ló estava sendo abençoado por causa de Abraão. Não, Abraão, de jeito nenhum, vamos acertar as contas aqui. Onde se você for, eu vou. Isso é igual Ruth, irmãos, não é isso? Onde você for, eu for. Onde se você pousar, ali eu pousarei. Onde você dormir, ali eu dormirei. Mas Ló não. Ló se apartou. Ele se desviou do falar profético. Está vendo, irmãos? O Senhor pede conta. Deuteronômio 18, 19. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é atestada e enviada. Então, o irmão, quando ele tem essa direção, essa palavra profética, por exemplo, nós estamos vendo o livro de Mateus, mas ele não abriu a Bíblia assim, caiu em Mateus, não, vamos ver Mateus. Não, foi com muito temor e com muito tremor, irmãos, e com muita oração e jejum, pedindo a Deus direção, o que falar, como falar. Ele não falou nada por si mesmo. Então, um profeta, ele não fala de si mesmo e para si mesmo. Ele fala aquilo que Deus envia. Ele fala aquilo que Deus manda, irmãos. Então, irmãos, o falar profético é algo que nos dá direção. Por isso que ele fala aqui em 2 Pedro 1,19, e fazei bem, hein? E fazei bem, hein? Amém. Quando você faz bem em atendê-lo, irmão, você é abençoado. Amém? Vamos ver mais outro item. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, em Números. Essa passagem o irmão conhece, Números 11. Ó Senhor Jesus. Alguns exemplos para mostrar para os irmãos. A palavra profética está sendo dada hoje para nós. Senhor Jesus. Versículo 24 e 25. Saiu, pois, Moisés, referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e retirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então tinha 70 profetas. Mas com quem estava a palavra profética ali, em Números? Com quem, irmãos? Com quem, irmãos? Moisés. Então a palavra, a direção, sabe? Essa trombeta estava com Moisés. Então, mostrando mais um pouquinho, irmãos, Daniel, no capítulo 9. Depois de Ezequiel. Daniel capítulo 9, versículo 2 e 3. Vamos ver a partir do versículo 1 ao 3. Senhor Jesus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor aos profetas Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele viu pelos livros, ou seja, pela escritura, que os anos, 70 anos de cativeiro, estava já se cumprido. Então, voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com coração e súplicas, e com jejum e pano de saco e cinza. Está vendo? Com quem estava a palavra profética? Com Daniel. Mas Daniel, ao ouvir a escritura, ele orou,
ele jejuou, ele humilhou para ver qual que era a direção, mesmo sabendo que a escritura ali se cumpria, irmãos. Está vendo como que é importante, irmãos, o falar profético? Não é como é ir no mundo aí não, irmãos. Um fala sobre prosperidade, outro fala em orar em línguas, outro fala em vários itens, numa mesma cidade. Há uma confusão, irmãos, há um caos, porque não há uma direção, não há só um propósito. Mas graças a Deus pela vida da igreja, nós temos o falar profético, irmãos, nós temos a direção, irmãos, nós estamos no melhor lugar, irmãos. Louvado seja o Senhor. A mesma palavra que está falando aqui hoje, Itaúna, está falando em Divinópolis, está falando em Itatiaúçu, está falando em Mateus Leme, está falando em Pitangui, Itaguara, Nova Serrana, irmãos, até para fora do país, em todos os continentes, a mesma palavra, irmãos. Que salvação, irmãos, que salvação concedeu-nos, pois, o Senhor. Aleluia! Você não está feliz, irmão? Você está num lugar tão privilegiado. Quantas pessoas lá fora melhor do que você, melhor do que eu? Deus lhe deu a revelação da vida da igreja. Mateus 16. É Deus que revela a igreja. Não é eu, não é o irmão. Deus, os irmãos falam. Eles querem conectar. Nós fazemos e praticamos a palavra profética. Nós temos muitas coisas, irmãos, em nossas mãos. Nós temos o Expor Livro, não é isso? Nós temos o SEAP. Nós temos os comportores. A rede de cuidado. Avança Jovem. E agora, irmãos, última notícia. Posso orar por você? Aleluia! Posso orar por você, irmãos? Precisamos praticar isso, irmão. Às vezes no sábado, né, igual o meu caso, eu trabalho, não tem como eu ir. Mas tem outros meios no seu trabalho, na escola. Deus vai prover para que você pratique a palavra profética. Fica tranquilo, é só você orar e deixar escorregar da sua boca. Deixa escorregar para você ver. Outra coisa magnífica é isso aqui também, irmãos. Quantos telefonemas que você recebe, que você não sabe? Telefonema anônimo. Oferecendo para você cartão de crédito. Oferecendo promoção. Às vezes liga até enganado, não é isso? Teve um dia na hora do almoço, eu cansado, Senhor Jesus. Telefone não sossega, eu quero descansar na hora do almoço. Quer pôr os pés para cima no sofá e descansar. Vi o telefone anônimo, eu desligava. E o Senhor me incomodou, irmão, um dia. Atende. Aí essa pessoa falou assim: posso citar um versículo para você? Pode, perfeitamente. Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aí foi falando, né? Só que essa pessoa conhece a Bíblia, é igual o Nicodemos. Não vou falar de onde não, os irmãos sabem. Aí eu falei assim: então eu vou citar mais um versículo após esse, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí eu comecei, no final, perguntei para você, eu falando era caladinho, você, eu achei que ela desligou o telefone, né? Você está aí ainda? Eu falei: estou. Ela estava caladinha escutando. Eu falei: eu posso orar por você? Pode. Está vendo, irmãos? São meios que você pode usar para pregar essa palavra, usar para praticar essa palavra profética. Deus nos deu esse meio para nos conectar as pessoas até Deus. Irmãos, o dia já vem raiando, já clareia o dia. Ó Senhor Jesus, Romanos capítulo 13. Romanos 13. Senhor Jesus, versículo 11 a 13. Ó Senhor Jesus,
Vamos ler? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixamos, pois, as obras das trevas, e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Amém. Irmãos, e digo a vós outros que conheceis o tempo se abrevia. O irmão falou sobre a aurora. O que é a aurora, irmãos? Todo dia você tem aurora, todo dia, não é isso? Todo dia você tem aurora. Mas essa aurora que o irmão fala aqui, essa aurora ela é única, irmãos. Tem a aurora, tem 3 tipos de aurora. Tem a aurora astronômica, é 18 graus sobre o horizonte. Só com um aparelho muito forte você consegue ver o dia declinando, o dia raiando. É a transição da noite para o dia. E a aurora naval? São os marinheiros que olham as estrelas, a direção das estrelas. E a hora civil, a hora que todo mundo está vendo. Aí já é tarde, irmãos. Aí já é tarde. Aí o sol já nasceu, ou seja, Jesus já veio, já resgatou os seus, já levou os seus, aí começa a grande tribulação. Então o irmão está deixando bem claro, falando sobre a aurora novamente. Paulo fala que não me desgosta, é salvação para vós outros, dizer as mesmas coisas. O irmão não cansa de falar as mesmas coisas, para quê? Para que isso fique inculcado na nossa cabeça, irmãos. O irmão não quer que nós fiquemos para trás, pelo contrário, é como Pedro fala, não retarda o Senhor a sua volta, como alguns julgam demorado, pelo contrário, o Senhor é longânimo, irmãos, o Senhor é longânimo, irmãos. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. 1 Tessalonicenses, Senhor Jesus, deu para os irmãos pegar sobre a palavra profética? Ficou claro, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor. Capítulo 5, versículo 4 ao 6. Senhor Jesus. Vamos ler juntos? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. O dia do Senhor vem como ladrão. O ladrão, ele vem para roubar, não é isso? Mas ele não rouba qualquer coisa. E também não avisa a hora que ele vai roubar. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe. O Senhor também, em outro versículo, diz que ele virá como ladrão. Como que você e eu está diante do Senhor? Qual que é o seu valor diante de Deus, irmãos? O Senhor permite que a gente passe por situações, por provações, para que o seu valor, o meu valor da minha fé, cresça mais. É isso que o Senhor quer de nós, irmão. É por isso que o Senhor permite situações, para que você e eu dependa mais dEle, busque mais o Senhor e tenha mais comunhão com os irmãos. Isso vai acrescer mais a nossa fé, vai nos agregar mais ao Senhor, vai nos conectar mais ao Senhor, irmãos. Então, 1 Pedro, capítulo 6, versículo 7. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, para que o valor de vossa fé seja mais preciosa do que o ouro perecível. Então, irmãos, quando o Senhor vier, se encontrarmos sujo, igual Pedro, o Senhor queria lavar os pés dele, ele não quis. A gente está sujo do mundo, as situações do mundo, o dia de trabalho, esse dia foi tal, Senhor Jesus, mas você volta rapidão, você volta rapidinho ao Senhor, e invoca o nome do Senhor, o Senhor te limpa, o Senhor te lava, não é isso, irmãos? Mas uma coisa, questão da palavra profética que foi nos dada, a questão do estágio e o estado, isso também me alegrou demais. Por quê? Se olhar a minha condição, depois de mais de 35 anos de vida da igreja, eu estou muito aquém ainda, irmãos. Os irmãos acham que está pronto ainda para ser arrebatado? Já está pronto? Já chegou na condição de Paulo? Algum de vocês? Eu não. Então, nesses 35 anos, irmãos, a questão do meu estágio está muito aquém. Mas o meu estado, como é que está o meu estado? O meu estado é um estado de busca? O meu estado é de seguir o falar profético? O meu estado é de participar das reuniões? Então você é um forte candidato a ser um vencedor. Quando o Senhor voltar, achar você fazendo assim, você vai ser uma preciosidade para o Senhor. Você vai ser uma peça rara, você vai ser uma preciosidade, uma pérola rara para o Senhor. O Senhor vai roubar você do mundo, o Senhor vai tirar você do mundo. Irmãos, esse mundo não tem mais jeito, irmãos. Esse mundo é um Titanic. Nós precisamos, como dizem palavras anteriores, mudança de plano. Mudança de plano. Pensai nas coisas lá do alto, não as coisas que estão aqui na terra. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Irmão, quando você está lá buscando as coisas lá do alto, Satanás não te pega. Satanás não te entristece. Satanás não te abate. Quantas situações Paulo passou, irmãos? Às vezes dava ele como morto, não é isso? No outro dia estava lá Paulo pregando o evangelho. Senhor Jesus, nunca vou chegar nesse estágio. Nunca vou chegar nesse estágio, irmão. Às vezes o irmão fala algo com a gente, fica uma semana com raiva do irmão. Ó Senhor Jesus, fica uma semana com problema com o irmão. E Paulo apedrejado, Estevão apedrejado até a morte. O que ele diz? Senhor, não impute esses pecados. Irmão, nós precisamos nos alegrar quando nós somos perseguidos, caluniados. É sinal, irmão, que você está no caminho certo. Nunca, jamais joga pedra em um pé de manga que não tem nada. Tem um pé de manga doce leite lá em casa, lá perto de casa, no vizinho, né? É no vizinho, mas ele se estende até a minha casa. Não é videira não, tá, irmãos? Mas jogam pedra adoidado no pé de manga lá, só quando tem manga. Então, quando você está sendo blasfemado, injuriado, passando por situação que não seja pecado, bem-aventurado és, irmão. Você é um bem-aventurado, porque sobre vós, repousa sobre vós o Espírito de Deus. Você está no caminho certo. Ó Senhor Jesus. Então esse é a palavra que eu deixo para os irmãos. Amém? Quero que os irmãos fiquem de pé.
Eu quero orar para os irmãos. Quero orar por você nessa noite. Senhor Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus onipotente, onipresente. O Senhor está em todo lugar. Visita aqueles, Senhor, que estão encamados, aqueles que precisam de libertação, aqueles que precisam de cura. Senhor, aquele que está com problema de situação e está entristecido. Venha, Senhor, nesse momento. Senhor, por causa da palavra profética, tais sinais acompanham, Senhor, com a cura, com a libertação, Senhor, com a salvação. Venha neste momento, Senhor, como bálsamo também. Senhor Jesus, desde já te agradeço por todas as coisas, pois o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso protetor. Nós temos a palavra profética que nos dá a direção, Senhor, nos dá um caminho certo, como uma só trombeta, como um só propósito para o reino. Por isso nós te louvamos e te exaltamos. Jesus é o Senhor.